Olá, sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do programa Novo Ensino Médio. A partir de hoje, o programa vai trazer entrevistas e conteúdos especiais para tirar todas as suas dúvidas sobre o novo ensino médio, que foi lançado oficialmente pela Secretaria de Estado da Educação em agosto e será aplicado em todas as escolas da rede estadual a partir de 2022. No programa de hoje, vamos conversar e entender um pouco mais sobre o componente curricular Projeto de Vida. Para isso, recebemos aqui no primeiro bloco o professor André Bertozzo, que hoje atua na Gerência de Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação e quem coordenou a escrita do componente Projeto de Vida para ele ser incluído no currículo base do território catarinense, né? Seja muito bem-vindo, André. Olá, obrigado, Pedro. Obrigado aos ouvintes. André, para começar, eu queria te perguntar exatamente o que é o Projeto de Vida. Então, o componente Projeto de Vida, ele é um elemento novo nessa arquitetura do ensino médio. Primeiro, eu acho interessante a gente pensar um pouquinho, discutir sobre por que componente curricular, né? O que é essa nomenclatura. Por componente curricular, a gente compreende uma parte que compõe a matriz curricular. Este componente, alinhado à Lei 13.415 de 2017, bem como a BNCC, que traz esse novo arranjo para o ensino médio, traz como um elemento novo, junto aos demais elementos que compõem o novo ensino médio, o projeto de vida. Então, o componente projeto de vida é um componente que ele procura acolher as juventudes, né? Porque quando falamos juventude, ela não se resume a uma única juventude. Nós temos singularidades dentro das juventudes. Então, esse olhar para os jovens, para essa diversidade que compõe as escolas, é o início para a conversa com o projeto de vida. O projeto de vida compõe um elemento da parte flexível. Ademais da formação geral básica, que são os componentes curriculares, as disciplinas, enfim, né, as cadeiras canônicas, podemos dizer, a gente chama de formação geral básica, existe a parte flexível. O projeto de vida é um desses elementos que compõe a parte flexível. Ele é um componente integrador das áreas, porque ele busca desenvolver competências e habilidades das 4 áreas de conhecimento, seja matemática e suas tecnologias, ciências humanas, sociais e aplicadas, seja das linguagens e suas tecnologias, ou das ciências da natureza e suas tecnologias. Então, ele é um elemento integrador que, assim como preconiza o novo ensino médio, essa integração entre as áreas é um fator importante para esse novo modelo. Ele busca, no seu bojo, o desenvolvimento integral dos estudantes, né? Buscando sempre desenvolver de forma orientada uma escuta, uma participação mais efetiva dos estudantes, bem como facilita, né? Ele é um facilitador para o desenvolvimento do protagonismo dos estudantes e as escolhas que ele vai fazer ao longo do ensino médio. E na prática, André, nesse contato com os alunos, como é que o componente Projeto de Vida ele se desenvolve? Como é que ele acontece? Então, na rede estadual de Santa Catarina, optou-se por contemplar 2 horas aulas do componente Projeto de Vida semanal. Então, toda semana os estudantes terão uma carga horária específica de 2 horas aulas para os estudantes. Essa prática com os estudantes, como eu disse, ela busca integrar as áreas do conhecimento e ela foca em 3 dimensões principais. A dimensão pessoal, a dimensão cidadã e a dimensão profissional. Quando falamos da dimensão pessoal, busca desenvolver, né, nos estudantes o autoconhecimento, questões de identidade, de características que compõem esse sujeito. Quando nós abordamos as dimensões cidadã, são as questões sociais, as questões do entorno desse estudante. E quando aborda-se a dimensão profissional, é importante ressaltar que essa dimensão não visa o mercado de trabalho, mas sim o conhecimento do mundo do trabalho, que há uma diferença entre mercado de trabalho e mundo do trabalho. Então, a dimensão profissional não é
qualificação, não tem esse olhar. No estudo do projeto de vida, a dimensão profissional, ela traz elementos para que os estudantes possam conhecer o mundo do trabalho e fazer escolhas mais acertadas a partir dos estudos com o projeto de vida. Como é que o componente projeto de vida contribui para o aluno que cursa ele? Então, Pedro, como o projeto de vida, ele é um elemento, como eu já falei, integrador nas áreas do conhecimento. E toda a proposta, né, do novo ensino médio, ela está baseada no desenvolvimento de 10 competências gerais. O projeto de vida não é diferente, também ele busca desenvolver as 10 competências gerais, mesmo tendo uma competência específica, que é trabalho e projeto de vida. Além dessas competências, né, o projeto de vida busca desenvolver as habilidades cognitivas, que são a partir das áreas do conhecimento, e também as socioemocionais. Dentro dessas competências socioemocionais estão o autoconhecimento, o pensamento crítico, a comunicação, o protagonismo juvenil, a tomada de decisão. Então, todos esses elementos que extrapolam as competências cognitivas são trabalhadas com o componente projeto de vida. E você, atuando na gerência de ensino médio da secretaria, você com certeza tem bastante contato com as escolas ainda, né? Como é que tem sido o feedback das escolas nesse sentido que a secretaria recebe? Geralmente, o retorno que a gente tem dos estudantes é muito de muita produção, porque como ela não tem objetos de conhecimento específicos das áreas do conhecimento, ela envolve os objetos de conhecimento das áreas, mas o tempo de escuta, o tempo de a participação do estudante no desenvolvimento do componente é muito rico. Então, a devolutiva sempre é com bons olhos, sempre com um olhar mais atento para o projeto de vida, porque é um momento mais próximo do professor e aluno na questão do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Inclusive, no terceiro bloco, a gente vai trazer alguns depoimentos de alunos que cursaram o componente curricular eletivo do projeto de vida e são experiências bem bacanas, né? André, para fechar, eu queria te perguntar como é que foi a elaboração do componente, assim, desde a origem até ele ser publicado no currículo catarinense? Então, como eu disse, a BNCC trazia a necessidade de adequação dos currículos e uma dos pontos da adequação é o projeto de vida. Foram meses de trabalho intenso, né? Foram seminários online com equipes com professores do estado todo, né? Por um processo de seleção. E a escrita, além das trilhas de aprofundamento, das áreas de conhecimento, dos roteiros das trilhas, foi desenvolvido uma parte específica de projeto de vida. Então, foram professores da rede, juntamente com os redatores, alguns redatores convidados, para atuar nessa área específica do projeto de vida, e a participação foi mão na massa mesmo, né? Os professores colaboraram, trouxeram as experiências e a partir das experiências e leituras saiu um documento rico que orienta toda a rede para que o professor possa adequar o seu planejamento e efetivar o projeto de vida da melhor forma possível. Bacana, André. Eu te agradeço muito pela sua participação, foi bastante esclarecedor e fica aqui o espaço para você fazer um fechamento. Muito obrigado, Pedro, pelo convite, pela possibilidade. Para fechar, eu gostaria de dizer que o projeto de vida é um momento interessante, específico, pois ele ajuda os estudantes nesse percurso, né, ao longo do ensino médio, desde o primeiro momento em que ele tem projeto de vida lá na primeira série do ensino médio, ao longo das 3 séries, ele vai aprofundando, ele vai melhorando esse olhar sobre si mesmo, o autoconhecimento, e dessa forma ele vai podendo fazer escolhas mais assertivas para o seu próprio percurso
né, ao longo do ensino médio, porque a parte flexível implica também em escolhas que o aluno vai fazer, quais componentes curriculares seletivos ele vai poder escolher, quais trilhas formativas ele vai percorrer. Então, este olhar de projeto de vida ajuda o estudante a entender qual é o percurso que ele vai fazer ao longo do ensino médio e também quando ele finaliza o ensino médio e, como eu disse, para o mundo do trabalho posterior a essa fase escolar. Perfeito, André. Muito obrigado novamente. Nós encerramos esse primeiro bloco e, na volta, vamos falar sobre o papel do professor mediador no componente curricular Projeto de Vida. Nós voltamos já. Voltamos com o nosso programa sobre o novo ensino médio. E agora, nesse segundo bloco, para falar um pouquinho sobre o papel mediador do professor mediador do componente curricular Projeto de Vida, nós recebemos a Renata Benedetti, Olá. que trabalhou... Tudo bem, Renata? Tudo. A Renata trabalhou durante 4 anos como professora mediadora do componente Projeto de Vida na Escola de Educação Básica Governador Ivo Silveira, aqui na Palhoça. Foi redatora também do componente antes de ele ser incluído no currículo base do território catarinense e vai trazer um pouquinho da experiência dela aqui pra gente. Então, Renata, já para começar, nesses 4 anos, na sua visão, pela sua experiência, quais você acha que são as principais aprendizagens dos alunos? Então, Pedro, eu acho que além da aprendizagem dos alunos, os professores também são transformados, tá? Eu trabalho na rede estadual há 18 anos e quando eu aceitei esse desafio desse componente que até então eu não conhecia, a princípio eu tive um pouco medo, eu fui um pouco temerosa. Mas eu acredito que o aluno, quando ele vem lá do 9º ano, cheio de sonhos, eu vou para o ensino médio, sem se entender quem ele é, e ele chega numa sala de aula e ele tem um componente que ele vai fazer o projeto da sua vida, né? Então, é muito transformador. Essa experiência, né, eu posso te contar que no começo os alunos, né, não tem prova, precisa estudar para esse componente, é difícil. E eles entenderem que eles têm um espaço dentro da escola, onde eles podem integrar com outros estudantes, né, que eles podem modificar as configurações da cadeira e que ele tem um professor para validar todo o conhecimento, toda a história dele que ele traz junto consigo, então é um dos primeiros aprendizagens que ele traz. Então ele traz a sua história, as suas marcas e as suas contribuições. Depois eu acredito que ele traz a questão das juventudes, né? Que isso é muito importante para o professor também beber dessa fonte das juventudes, a gente entender o que passa na cabeça do jovem, né? O que eles querem fazer, uma fase que eles têm muitas ideias que eles querem transformar, que eles estão se conhecendo. Então, eu acho que esse é o segundo aprendizado. E aí, eles aprendem a ser protagonistas, eles aprendem a escrever a sua história, eles aprendem a entender o que eu preciso fazer para chegar até onde eu quero fazer. Então, o componente de vida, o projeto de vida é importante porque o aluno vai se entender como estudante, ele vai entender as suas potencialidades, as suas fragilidades, ele vai colocar no papel os seus sonhos, as suas metas, as suas ambições, ele vai se entender enquanto cidadão, né? Pensando no lado profissional e trabalhando as suas habilidades emocionais. Então, o PV ele é bem complexo. Você falou do aprendizado dos professores, né? Eu achei isso muito interessante e eu imagino que nesses 4 anos o seu aprendizado tenha sido enorme, né? Eu queria te perguntar, com a sua experiência, qual é o papel do professor mediador? Então, a princípio, quando os professores não conhecem esse componente, eles pensam que o professor vai ser psicólogo do aluno, né? Então, não. O PV ele não tem uma tomada psicoterapêutica. O PV é o professor fazer com que o aluno reconheça as suas fragilidades, como eu falei, as suas potencialidades, mas que o aluno seja responsável das suas escolhas. Então, o aluno ele vai dizer assim, tirei 5 em português, o que eu fiz para tirar esses 5? O que eu poderia ter feito de melhor? Então, assim, o aluno, professor, eu sou tímido, mas eu sei desenhar muito bem, o que eu posso fazer
com esse desenho? Que profissão que eu posso chegar? Ai, professora, eu saí da escola e eu não trouxe nada comigo. O aluno começa a ver que a escola dele, os 3 anos de sala de aula, ele pode ter vários direcionamentos e isso vai depender da vontade dele. E nesses 4 anos, qual que foi a experiência mais marcante que você teve como mediadora? Pode ser mais de uma também. Olha, a mais marcante é estar na TV dando essa entrevista, ter escrito o currículo de Santa Catarina, mas mudar toda a minha concepção enquanto aluno. O aluno, ele não é uma caixinha vazia que vem para a escola. Ele traz consigo a sua história e a partir do momento que ele consegue conviver com os demais estudantes, ele consegue ter empatia com o outro, ele consegue ter um diálogo mais salutar, ele consegue fazer trocas, ele consegue fazer conexões, ele consegue ver o papel de outra forma, né? Então, assim, ó, o PV, ele traz uma mudança no pensamento do estudante catarinense. Então, ele vai para a escola e a escola vai ser um lugar onde vai trazer muito significado para ele. A escola, ela deixa de ser um lugar apenas para ele beber do conhecimento, mas vai ser um local aonde ele vai fazer com que ele pense quem eu sou, o que eu posso fazer para mudar e aonde eu quero chegar. Então, ele vai durante 3 anos, Pedro, desenvolver as habilidades, né, as competências emocionais, e na fase da adolescência isso é muito importante, né, que ele vai se conhecer, vai saber o que ele pode fazer ou não, ele vai começar a pensar no todo, né, sair só de si. Depois ele vai pensar no aspecto cidadão, o que ele pode fazer no bairro dele, dentro da escola, dentro da sala de aula, ou até em escalas maiores. E depois ele vai ver o lado profissional, o que ele quer fazer, o que vai deixar ele feliz, se ele tem perfil para algum tipo de emprego, se ele precisa se organizar para superar essas etapas até chegar ao emprego, né, ou à faculdade, ou qualquer plano que ele tenha. Então, o plano de vida é o plano que ele vai fazer, que ele vai assumir as rédeas enquanto estudante, enquanto pessoa, enquanto profissional. Você citou 3 perguntas, né? E também falou que é num momento muito importante da vida do adolescente. Eu queria te perguntar, assim, como é que tem sido, como é que foi durante esses 4 anos? Você recebe o aluno de um jeito e você entrega de outro, assim? Então, eu vou trazer para vocês as minhas fofurinhas, que são ex-alunos meus, né? Que passaram pela essa experiência junto comigo. Eu entrei em 2017 sem saber o que era Projeto de Vida. E eles vão, muitos já escolheram seus caminhos, já estão na universidade, então eles vão mostrar o que foi importante, qual foi a marca que a escola deixou na vida deles. Então, assim, ó, é com muita alegria ver o brilho no olhar do meu aluno e dizer assim, professor, eu tenho vontade de voltar para a escola, queria te agradecer, porque graças a isso, ou o que eu aprendi lá na escola, eu carrego com carinho, com a minha vida. Então, assim, é muito forte e poderoso o estudante sair fortalecido da escola e querer voltar e dizer assim, isso realmente foi importante na minha vida. Eu imagino que para você deve ser uma satisfação. É um orgulho. É muito orgulho mesmo de você ver eles durante esses 3 anos se desenvolvendo e agora na faculdade dando esses depoimentos. Eles chegam com 15, tímidos, magrinhos, franzidos, e eles saem pessoas interessantes que tu fala assim, que bom, ele foi um estudante que marcou a minha vida e marcou a deles também. E eu a marquei, assim como os colegas marcaram a vida deles também. E nesse sentido até, quais conselhos você daria para o professor que vai assumir o papel de professor mediador desse componente a partir do ano que vem? Então, eu acredito que o professor ele tem que validar a escuta do professor, dos estudantes, ele tem que estar aberto ao diálogo, ele tem que valorizar a diversidade, ele tem que valorizar as juventudes. Ele precisa ser flexível, ele precisa ser compreensivo, ele precisa olhar as potencialidades do aluno. Ele consegue ver, o aluno é tímido, ok, mas ele pode se expressar de outra forma. Esse aluno ele tem uma potencialidade que se ele desenvolver mais ele vai chegar longe. Então o professor ele é muito importante nessa mediação e nesse encaminhamento, bem como ele precisa respeitar a intencionalidade do projeto de vida. Por quê?
porque ele tem um propósito, ele tem um objetivo, e o professor ele tem que estar aberto, continuar estudando, tem bastante literatura, então o PV ele vem para somar mesmo. Eu acredito, Pedro, que o projeto de vida é a mola propulsora do novo ensino médio. É o aluno se entender e ter vontade de mudar. É o aluno assumir quem ele é e assumir a sua responsabilidade, né? Então, me encanta muito falar do projeto de vida porque eu vivenciei e ele me transformou enquanto professora, a minha prática, a minha forma de enxergar o estudante. E é legal que você tem essas duas experiências agora, né? Você foi professora mediadora durante 4 anos, continua em sala de aula e também atua na Coordenadoria Regional de Educação, né? Como é que você acha que essa tua experiência contribui para o teu trabalho no ensino hoje? Eu acredito que até o convite para ir trabalhar na parte administrativa foi por causa das minhas histórias e vivências na sala de aula. E para mim é muito importante eu não ter esse distanciamento, né? De eu estar no administrativo, mas eu saber o que está acontecendo na escola, eu viver as mudanças na escola. Então, a partir do momento que tu consegue transformar a vida dos estudantes e eles transformarem a sua vida, tu nunca mais sai da educação. Muito bacana, Renata. Obrigado mesmo, tá, pela tua participação aqui. Espero que você volte mais vezes e obrigado. Obrigada pelo convite. Então, eu convido a todos a estarem abertos, a estudar e vivenciarem o projeto de vida, que a gente vai ter várias histórias bem interessantes ao longo dos anos dentro do nosso território catarinense. Te agradeço muito. Nós voltamos já com alguns depoimentos de alunos que cursaram o componente curricular Projeto de Vida durante o ensino médio aqui em Santa Catarina. Nós voltamos já. Voltamos para o último bloco do nosso programa sobre o novo ensino médio, que hoje fala sobre o componente curricular Projeto de Vida. A partir de agora, nós vamos exibir depoimentos de alunos que cursaram o componente nos últimos anos. É muito bacana ouvir experiências de quem viveu isso na prática, né? Nós começamos ouvindo a Eduarda. Olá, eu me chamo Eduarda. Eu fui aluna da rede estadual, atualmente estou na faculdade. E durante o meu ensino médio, eu tive o Projeto de Vida, ou PV. Uma das primeiras atividades, quando eu lembro de Projeto de Vida, foi a gente personalizar a capa de um caderno. E essa capa tinha que ser a nossa representação. O que a gente queria que as pessoas olhassem e associassem a gente. Então, sem ser intencional, já foi a introdução de o autoconhecimento que a gente ia ter durante todos esses anos nessa matéria. E foi uma atividade muito leve, muito gostosa de se fazer. E eu lembro com muito carinho a lembrança de a gente personalizar e ficar pensando o que a gente queria representar naquilo. É uma aula que eu me conheci bastante, que eu aprendi muito sobre quem eu era, sobre refletir sobre os sonhos que eu queria ter naquele momento, o que me afligia, e era muito gostoso. Uma das aulas que mais me marcou foi sobre o tema de resiliência. A professora introduziu o que era resiliência, a palavra, a gente tinha que escrever um acontecimento que a gente teve, que foi resiliência. Eu lembro que eu escrevi um acontecimento de quando eu era mais nova e tal, e foi um momento tão bom poder contar aquela história que de alguma forma nos machucava, que a gente nem percebeu o quanto a gente foi forte por ter passado aquilo. E eu me senti muito acolhida, eu me senti muito forte, e hoje em dia, quando eu tô triste, quando eu tô passando por momentos difíceis, me vêm aquelas palavras que me falaram, as histórias dos meus colegas, e o quanto aquela menininha foi forte naquele momento, ela também consegue ser forte e ter resiliência de aguentar aquele momento de se reinventar. Então eu levo essa palavra, esse tema, atualmente no meu dia a dia, nas minhas conquistas e em tudo.
E foi uma aula muito leve, muito gostosa e que eu guardo com muito carinho. Bom, foi só uma das experiências, né? Porque durante esses 3 anos eu tive momentos muito bons, eu me conectei com pessoas que eu não tinha um contato tão próximo, eu não era amiga, mas no projeto de vida a gente abaixava as nossas guardas e era só a gente. Era só alunos que queriam compartilhar as nossas angústias, que refletiam sobre quem a gente era, escrevia sobre os nossos sonhos para que a gente pudesse reler e ir atrás daquilo. Então, atualmente eu guardo o meu caderno. Nesse caderno eu tenho as coisas que eu escrevi, os meus sonhos, e é um guia de quem era aquela pessoa no passado e quem ela é agora, e as conquistas e o que ela tem que melhorar nos dias atuais. Então, o projeto de vida impactou quem eu sou, a menina do ensino médio, e eu tenho um carinho muito especial por essa matéria, pelo meu ensino médio, que foi marcado de momentos muito bons, de experiências e amigos bons. Então, só me trouxe um agregamento e um autoconhecimento mesmo. Foi um ensino médio muito legal e uma matéria muito legal. Muito bacana a fala da Eduarda, né? Agora chegou a vez de ouvirmos a Maria Fernanda. Confere aí. Oi, meu nome é Maria Fernanda, fui aluna da rede estadual e participei do projeto de vida. Eu lembro que no começo era tudo muito novo, a gente saiu do ensino fundamental não sabendo o que esperar, mas graças aos professores e à força de vontade deles, eles ajudaram a gente a nos moldar para que a gente conseguisse andar com as nossas próprias pernas, né? Hoje, com 20 anos de idade, iniciando a minha vida adulta, eu consigo entender a importância que o projeto de vida teve na minha trajetória, né? Até chegar aqui. A gente aprendeu a desenvolver o nosso autoconhecimento, que é muito complicado da gente falar de nós mesmos, né? Hoje eu consigo conversar sobre mim, eu sei quem eu sou, quem é a Maria Fernanda. Eu sei falar quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades, graças ao projeto de vida. Eu também desenvolvi o gosto por trabalho em grupo, trabalho em equipe. Acredito que aquela frase "juntos somos mais fortes" é muito, muito real. E eu lembro que a gente se juntava com outras turmas, né? E pessoas que a gente só cruzava no corredor. A gente conheceu elas mais a fundo. Aí a partir dali a gente queria fazer tudo junto, né? Tudo misturado. E o projeto de vida, ele é muito necessário, muito importante para os adolescentes se descobrirem o profissional deles, o que eles gostam, o que eles querem para a vida deles. E graças a isso, hoje eu sei que eu tenho muito gosto pelas vendas, que eu sei trabalhar com isso, eu sei lidar com o ser humano, e isso foi pela ajuda do projeto de vida. O Felipe também quis contar um pouquinho sobre a experiência dele. Vamos acompanhar. Oi, meu nome é Felipe, eu tenho 18 anos e eu estudei no ensino público e tive a matéria do projeto de vida por 2 anos na minha escola. E, bem, perdoe a minha cara de sono. Eu gostei muito da experiência, eu vejo o projeto de vida como uma espécie de cuidado, porque pela primeira vez eu pude sentir que o lado do aluno estava sendo ouvido. Eu pude sentir que a escola e os professores queriam escutar o que a gente tinha a dizer, escutar nossos desabafos e verdadeiramente se preocupavam com coisas que a gente se preocupava. Nos ajudavam a entender os nossos sonhos, escutavam o que a gente tinha para falar e, bom, nos ajudavam a escolher. Às vezes a gente, é comum em pessoas da minha idade, pessoas mais jovens, em não saber muito bem o que quer fazer no futuro. Nos ajuda também a formar muito bem o nosso caráter como cidadão e entender o nosso papel como aluno. Hoje eu sou universitário, né? Eu estudo História e eu posso perceber bem efetivamente a diferença que o PV faz na minha vida e o que no meu comportamento atual
é efeito do PV, que me ajuda a entender o meu papel como aluno e como cidadão hoje na minha universidade, porque o projeto de vida aconteceu em minha escola, mas ele me preparou para o meu futuro. O meu futuro é a universidade, a carreira de trabalho e todo o resto de minha vida. Agora quem dá seu depoimento é a Morgana. Oi, tudo bem? Eu sou a Morgana, eu estudei no Colégio Estadual Governador Ivo Silveira do ano de 2017 até o ano de 2019 e durante esses 3 anos eu tive a disciplina de PV, que é o projeto de vida, e essa disciplina agregou demais a minha trajetória, tanto profissional quanto pessoalmente. Eu lembro que uma das aulas que mais me marcaram, que foi muito engraçado, aliás, foi acho que no primeiro ano, se eu não me engano, assim, acho que a terceira aula que a gente teve, que era para falar se gostava ou não de trabalhar em grupo, né? Se gostava de fazer trabalhos e afins. E eu lembro que até um professor que eu nem gostava muito da época, depois eu tive um carinho muito grande. Na hora que ele me perguntou, a gente tava em roda, e eu falei assim, não, eu não gosto. E ele ficou, como assim? Eu acredito que nem depois de 3 meses eu já tinha entendido que eu ia trabalhar em grupo. E depois de 3 anos, no último ano, é uma coisa comum, rotineira, e isso me ajudou demais quando eu fui fazer minha primeira entrevista de emprego, tanto que eu tive sucesso. Eu lembro que a Morgana que entrou em 2017 e a Morgana que saiu em 2019 são pessoas totalmente diferentes e isso foi muito bonito. Foi muito bonito acompanhar. Eu tenho muita saudade do meu ensino médio, tenho muita saudade das minhas amizades, muitas eu mantive. Muito bacana ouvir um pouquinho da experiência dos alunos que cursaram o componente curricular Projeto de Vida, e o programa do Novo Ensino Médio vai ficando por aqui hoje. Para conhecer o currículo base completo do ensino médio aqui para Santa Catarina, você pode acessar o site www.sed.sc.gov.br. Para acompanhar notícias e ações em sala de aula, você também pode acessar educasc.com.br ou procurar por @educaçãosc nas redes sociais. A gente te espera na próxima semana. Tchau, tchau.